Olá, eu sou Roberto Medeiros aqui da equipe da Gestora e a gente está começando uma série nova aqui no canal. O nome dessa série é Pilares da Liderança de Sucesso. Nós aqui da Gestora entendemos que líderes fortes faz uma segurança forte, faz com que as empresas evitem mais acidentes. Então a gente quer, durante essa série, trazer técnicas aqui de liderança que vai ajudar você, que é líder, a melhorar essa sua habilidade de liderar a equipe, de realmente fazer a diferença aí no seu setor, aí dentro da sua equipe, com técnicas, com coisas práticas que podem te ajudar. E é lógico, se isso te ajudar no dia a dia, na sua gestão de tempo, na sua liderança com a sua equipe, a gente tem convicção que vai ajudar também a evitar acidentes, a evitar problemas aí relacionados a essa magnitude, que é o que a gente quer realmente evitar que tragédias aconteçam. Então, hoje o nosso tema é como ter uma equipe mais comprometida, e a gente vai falar sobre essa liderança sem ego. Será que a gente consegue realmente atuar numa liderança boa, positiva, que produz bastante, mas evitando sem o ego? O ego é terrível, inclusive ele é um dos inibidores da boa liderança. Status, cargo, a minha posição. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. A gente vai falar sobre a indagação humilde, como utilizar a humildade dentro aí dos seus processos de trabalho. Vai ter 5 exemplos na prática de como você pode melhorar a sua liderança. Vamos falar sobre a diferença de confronto, de afronta e, lógico, tudo isso trazendo coisas práticas. Então, fica com o vídeo aqui na sequência e vamos junto, vamos evoluir. Eu espero que vocês gostem dessa nossa nova série, Pilares da Liderança de Sucesso. Vem com a gente, tamo junto! Então, esse é o nosso tema de hoje, liderança sem ego, tá? E eu gostaria que vocês fizessem aí, né, colocassem a data aí, né, reunião de liderança. Eu vou trazer algumas informações aqui para vocês e depois vocês têm o seu 1 minutinho, né, para dizer o que mais fez sentido do que eu falei aqui. E aí me deem um feedback, por favor, para mim metrificar se é legal com um slide ou se só falando fica mais objetivo aqui também. E, e também vai ter uma tarefa, né, um desafio, na verdade, que é do que você viu aqui e do que você está vendo nesses treinamentos de liderança, qual é o plano de ação que você vai estabelecer para a próxima reunião. Se a Jai quiser melhorar um pouquinho esse desafio, Jai, sempre é bem-vinda aqui, que a Jai sempre tem umas ideias boas aqui, né? Às vezes no desenvolver do conteúdo aqui, eu vou ficar muito agradecida aí, Jai. Então, pessoal, o que eu quero trazer aqui? Qual assunto eu quero trazer aqui para vocês aqui nesses 20 minutinhos aqui? Liderança sem ego, tá? Não é uma coisa que é muito fácil, realmente, às vezes a pessoa começa a assumir novos postos dentro da empresa, subir de nível, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado para quê? Para o ego não deixar dominar, e aí aquela pessoa que tinha uma perspectiva fenomenal para ser líder acaba se afundando, acaba cavando a própria cova. A Bíblia já fala isso, que é a arrogância, que o orgulhoso, ele cava a própria cova. Então, a base da liderança sem ego é o quê? É a indagação humilde. E é isso que a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui, falar um pouco mais sobre essa indagação humilde, o que é essa indagação humilde, qual é a ideia de indagação humilde. Tá? Lembrando que tem muitas pessoas que não entendem o que é humildade, que elas acham que entendem na verdade, acham que é aquela pessoa pobrezinha, que tem poucos recursos, e isso não tem nada a ver com humildade. E é isso que, mais do que nunca, a gente quer deixar claro aqui, que não é o fato de a pessoa ter uma vida simples que quer dizer se ela vai ser humilde ou não, né? Tem muita gente que tem financeiramente pouco e é arrogante e é orgulhoso, e a gente precisa tomar cuidado. Então, nós temos 3 tipos de humildade. Quais são os 3 tipos de humildade? A gente tem a primeira, que é a básica. Qual que é a humildade básica, né? E vocês que estão anotando aí, vão anotar. Humildade básica é aquela que a gente tem por quem? Pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelas pessoas mais velhas, né? São coisas mais tradicional relacionado à humildade, tá? Humildade
não é eu achar que eu sou melhor do que ninguém, mas eu também não sou inferior a ninguém, tá? Humildade é justamente essa ausência de orgulho e de arrogância, mas também não é simplesmente curvar a cabeça para todo mundo que vem determinar ou querer falar o que você deve ou não fazer. Humildade básica, né, ela está relacionada ao quê? A essa questão da sociedade, das pessoas mais velhas. Mas existe um outro tipo de humildade, que é a humildade opcional. O que é a humildade opcional? Ela tem muito a ver com a questão de status. Então, quando você conhece ou você está perto de uma pessoa que já conquistou, de alguém que tem reconhecimento, de alguém que você admira, então você acaba o quê? Assumindo esse posto de humildade, por quê? Porque está conversando ou está falando com uma pessoa que tem um grande resultado. Isso a gente chama de humildade opcional. Mas tem agora a última humildade, que é o que a gente mais vai focar aqui, que é a humildade aqui e agora. Essa humildade, aqui e agora, ela é uma humildade que não tem a ver com status, não tem a ver com mais velho, tem a ver o quê? Com o nosso jogo dentro das empresas. E essa humildade, muitas vezes, ela é esquecida. Por quê? Por basicamente dois motivos. Ou porque eu tenho um cargo superior aos outros, então eu sou melhor do que os outros, um pensamento realmente muito, como eu posso dizer, muito perigoso. E tem um outro pensamento também que a gente tem que combater. Ah, não, ele é o meu chefe, ele sabe de tudo. E aí eu não falo minha opinião, eu não declaro o que eu vejo que pode ser feito diferente. Então, essa humildade aqui e agora, ela aciona uma coisa chamada interdependência mútua. Então, o que acontece dentro das empresas? E aqui no nosso caso não é diferente, tá? A empresa não depende de nenhum de nós. Na verdade, muitos aqui nem dependem da empresa também, porque conseguem trabalhar em outros lugares. O que acontece é que a gente precisa um do outro. Por quê? Porque o jogo aqui é uma engrenagem. Então, se um não tiver legal, se um não tiver direcionado aqui para o que a gente tem os nossos resultados, essa engrenagem não vai funcionar e vai dificultar, e vai penar, e pode quebrar, inclusive. Então, a gente tem isso, uma interdependência mútua. É muito legal um exemplo que vocês podem imaginar, por exemplo, um neurocirurgião, aquele pessoal que faz cirurgia do cérebro. É uma atividade altamente delicada, tá? E você tem um médico ali que está fazendo, mas ele é interdependente, ele depende, ele precisa de muitas outras pessoas junto com ele na hora da cirurgia, para quê? Para ele conseguir fazer a cirurgia. Ele precisa do cara que vai ser o anestesista, ele precisa da pessoa que vai trazer as ferramentas para ele precisa da pessoa que vai cuidar da pressão. Então, ele precisa de um outro médico que tem a mesma competência dele. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com ele, aquele outro vai continuar aquela cirurgia ali no cérebro. Então, existe um processo de interdependência mútua. Qual é o problema? O problema é que a gente vive numa cultura muito direcionada ao que? A tarefa. E aí, o que que acontece nessa cultura direcionada à tarefa? Ela não valoriza o quê? O relacionamento. E aí, esse médico, né, esse líder, ele pode distanciar as pessoas por meio do seu comportamento. E essa interdependência, esse processo de um ajudar o outro, ele pode ir diminuindo. Por quê? Porque o médico realmente pode ter um conhecimento maior do que os outros, mas ele tem uma interdependência de todos aqueles outros profissionais. É assim com o líder também. Nós podemos liderar uma equipe, podemos liderar um setor, mas existe uma interdependência de cada subordinado. E eu preciso entender isso na minha mente, senão eu vou deixar o orgulho, a arrogância, fazer com que o meu coração ache que eu sou melhor que todo mundo e que é eles que dependem de mim. E isso não é verdade. Aqui a gente entra na interdependência, por isso que a gente está falando de humildade. A humildade indagação humilde, né? Que a gente vai falar mais como ser, né? Como fazer essa indagação humilde, como aplicar isso na prática, né? Eu só precisava diferenciar esses três aqui para quê? Para a gente falar sobre isso aqui, ó, indagação humilde. Eu gostaria que vocês escrevessem, inclusive, indagação humilde, por quê?
porque essa é uma técnica, né, de liderança que a gente pode utilizar para quê? Para melhorar o nosso processo aí como líder e ter as pessoas mais do nosso lado. Então, como é que vai funcionar esse processo? O que que é essa indagação humilde que você está falando aí, Roberto? Então, eu fiz um conceito aqui, só, né? Alguns precisam, é mais fácil entender aí com o conceito, tá? Então, eu coloquei ali, ó, é uma habilidade, é a arte de fazer com que a outra pessoa seja franca com você. Você quer que o seu subordinado seja franco com você, fazendo a elas perguntas certas para obter as informações de que precisa para cultivar um relacionamento positivo, baseado na confiança e no interesse sincero, tá? Então, isso é a indagação humilde. E aí, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Quais são os exemplos que eu trouxe? E aí, eu vou até voltar aqui para a tela aqui, que eu gostaria que vocês anotassem o primeiro exemplo de como a gente pode usar a indagação humilde. Eu trouxe exatamente cinco exemplos, tá? Gostaria que vocês anotassem e depois vocês podem até, né, na hora que vocês forem falar, às vezes melhorar ou ver como vocês já fazem isso, tá? Ou observar isso, tá? Então, eu tentei fazer algumas adaptações de algumas simulações aqui para poder trazer os conceitos, né? Então, imagine o seguinte, primeiro item, imagina que a gente tem uma conta de energia alta na empresa, tá? E aí a gente precisa entender por que essa conta está tão alta, porque não era para estar nesse valor, porque a gente tem um gasto, né? Pode ser em energia, pode ser qualquer outro exemplo ali também, pode ser no combustível, né? Então, você tem basicamente aqui três opções. Primeiro, descobrir quem que está gastando, ir atrás e descobrir quem está gastando essa energia desnecessariamente e por que está vindo tão alto. Então, essa é uma primeira linha de raciocínio. A segunda linha de raciocínio é você chamar cada um, né, da equipe ali e pedir explicações detalhadas. Por que está gastando mais aqui? Eu quero uma explicação disso, tá? E aí a gente tem a terceira forma, que é a indagação humilde. Como eu poderia fazer isso? Usando a indagação humilde, que é o nosso foco aqui do nosso treinamento. Você pode pedir para todos os setores ou para cada um dos seus colaboradores examinar por que a gente está gastando tanto em energia e trazer opções de solução. Então, olha só, né? Uma primeira opção, onde eu gastaria minha energia procurando, né, onde é que está o erro, e aí eu acharia esse erro, e às vezes poderia demorar muito tempo, né? Uma segunda opção, faria uma exposição das pessoas, tá? E aí talvez isso poderia deixar esse relacionamento um pouco mais tenso. E uma terceira opção, que é a indagação humilde, onde a gente traz as pessoas para quê? Para elas trazerem, né, o que elas veem e aí a gente poder seguir na ideia de indagação humilde, tá? Pedir que elas tragam opções de solução, em vez de a gente já ir apontando, faz aquilo, aquele outro, tá? Segundo item aqui, segundo exemplo que eu trouxe aqui, né, com relação à indagação humilde. A gente vai fazer uma reunião, né, como líder, para expor o erro de uma pessoa. Então, a gente tem uma primeira opção, que é chamar a pessoa para a reunião, e aí você falar, né, ó, você fez isso de errado e tudo mais. E a gente tem uma segunda opção, que tem a ver com a indagação humilde, que é, por que você faz parte dessa organização? Você faz uma pergunta para a pessoa, tá? Onde você pode fazer com que a pessoa, ou as pessoas, né, tragam, né, um sentimento mais nobre do porquê que elas fazem parte da organização, porquê que elas têm orgulho de estar dentro da equipe sua, tá? Então, isso traz sentimentos, aciona valores que vão ficar mais fácil entender por que a gente está tratando daquele erro ali e poder dar sequência, tá? Terceiro exemplo de indagação humilde que eu quero trazer aqui, tá? Imagina, né? Eu tentei fazer uma situação aqui para ser mais semelhante para as duas unidades. Imagina que uma pessoa pare, né? E te pergunta para você, né? Essa rua que eu estou virando aqui vai dar aula na igreja matriz? Aí o que normalmente é muito normal a gente falar, né? A gente querer já responder de imediato a pessoa. E a indagação humilde, ela faz o quê? Faz com que a gente pare, raciocine
e faça uma pergunta para entender melhor. Mas para onde exatamente você quer ir, né? A pessoa, não, eu quero saber a igreja porque falaram que o Banco do Brasil é perto da igreja. E aí você entende o real sentido que a pessoa quer. Às vezes ela não queria saber da igreja, ela queria saber do banco, ela precisava ir lá pagar uma conta. Então, assim, essa ilustração que eu tentei trazer aqui é porque às vezes o seu subordinado, às vezes a pessoa que está trazendo uma situação para você, ele está te perguntando uma coisa e você, e eu, e nós, enquanto líder, a gente não precisa responder de pronto. A gente pode o quê? Fazer uma outra pergunta. Para quê? Para entender melhor o que realmente está por trás daquela pergunta, tá? Então, líder, indagação humilde, né? Pergunte mais para entender realmente. A gente não precisa sair respondendo tudo que vem perguntar para a gente, tá? Quarto exemplo de como usar a indagação humilde aqui, quarto exemplo que eu trouxe, né? Às vezes uma pessoa, né, ela não está se comportando adequadamente. Alguém vem reclamar para você. Nossa, a pessoa vem reclamar. Sabe o fulano lá? O fulano fez X, Y, Z. Putz, olha lá, né? Ele não fez, não devia ter feito aquilo e tudo mais. Aí a pessoa vem trazer uma reclamação, vem trazer um outro problema. E às vezes a gente dá, a gente, enquanto líder, né? Que aqui a gente está na reunião de liderança, a gente às vezes dá corda e continua. Sendo que, de novo, indagação humilde, né? Aí escrevem aí, por favor, nesse quarto exemplo, né? E o que você fez? O que você poderia ter feito? Ajuda a pessoa a raciocinar, porque uma outra pessoa veio trazer um problema, veio trazer uma reclamação, e às vezes a gente não toma uma atitude, às vezes a gente não ajuda essa pessoa a raciocinar. E às vezes vem um problema para nós também, e a gente quer pegar aquilo para a gente, quer resolver o problema, mas devolve para a pessoa. Mas o que você teria feito? Sabe, para que ela ajude ela a raciocinar, porque é muito fácil vir só trazer o problema para nós, tá? E o quinto e último exemplo da indagação útil que eu quis trazer aqui para vocês é imaginar um atendimento médico. Vocês já foram no médico, com certeza, assim como eu também já fui no médico, tá? E você já foi naquele médico, né, que ele nem conversa com você, né? Nossa, mãe, né? Aquela agonia, né? Que você tá ali agoniado, não sabe o que que é, o que que não é, e você tá explicando pro cara o que que é, e o cara vem nem olhar no seu olho e não olha, tá? É triste isso, eu acredito que a maior parte aqui, manda um joinha aqui para mim, quem já passou por essa situação, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente é líder também, sabe? Às vezes a pessoa vem falar com a gente nem olha no olho, a gente nem faz perguntas. O médico bom, mas ele vai estudar, mas isso tem na sua família, mas já aconteceu outra vez. O médico vai aprofundar para entender realmente o que você tem, né? E para te dar um diagnóstico. Então, enquanto líder, faça mais perguntas, sabe? Se esforce em aprofundar e realmente entender o que está querendo ser dito pelo seu liderado ali. E isso, pessoal, por que a gente está usando indagação humilde? Porque não é cobrança, sabe? A indagação humilde, você vê no olho da pessoa a sinceridade em querer saber se a pessoa realmente quer resolver seu problema. Sabe, a pessoa arrogante, a pessoa que se acha melhor que os outros, primeiro, ela nem vai fazer pergunta, ela já vai falar a resposta, né? Ela já vai querer fazer afirmação, afirmação. Então, sabe, calma, né? Respira. Você não precisa ter todas as respostas. Ou melhor, faça mais perguntas para você conseguir dar uma resposta que tenha mais a ver com a necessidade da pessoa, porque senão você regurgita um monte de informação que às vezes não vai ser útil para ela ou que vai confundir mais a cabeça dela. As perguntas, inclusive, ajudam a dar mais clareza para o problema e a própria pessoa também se analisar, opa, isso aqui não faz sentido ou eu realmente poderia melhorar isso. Então, isso é o quê? São exemplos, tá? De indagação humilde, dessa habilidade, essa arte de fazer com que a outra pessoa seja franca com você. Quando é você verdadeiro com as pessoas, a tendência natural é que as pessoas também sejam verdadeiras com você. E a gente vai fazer isso como? Usando as perguntas. A gente não precisa responder tudo de pronto, a gente pode parar, pensar, analisar. Existem alguns tipos de indagação, né? A humilde, que é o que a gente está falando, a diagnóstica confrontadora e orientada para os processos. Eu não vou conseguir entrar em detalhes aqui em cada uma delas. O que eu quero só dizer aqui é que a diagnóstica é para quê? É para você saber realmente qual é o problema.
todas essas sequências de indagações, eu posso utilizar a humildade junto com elas. Confrontadora. Confrontar, pessoal, é diferente de afrontar, tá? Então, é importante que a gente afronte de uma forma respeitosa. Tem pessoas que acham que, por causa de uma questão, às vezes, até cultural, que elas não podem questionar o seu líder. E a gente pode, de uma forma respeitosa, de uma forma humilde, né? Perguntar, mas será que se a gente fizesse assim, não seria melhor? Olha, eu tenho uma opinião. Então, é importante a gente, né, fazer essas perguntas, né? E é importante também o contrário, a gente deixar um liderado aberto. Você tem alguma sugestão? Você acha que isso poderia ser feito diferente? E se você estivesse no meu lugar, né, como você faria essa atividade? A pessoa vem e pergunta e às vezes a gente já fica na ânsia de dar resposta. O que você acha? Qual você acha que seria a melhor opção? Não dá Por que você acha que é isso? Ajudar a pessoa realmente a raciocinar, tá? Então, cuidado com alguns inibidores da indagação humilde. Quais são os inibidores da indagação humilde? São status e posto. Tem gente que acha que é superior, que acha que é melhor, por quê? Porque eu tenho uma posição a mais, porque eu estou há mais tempo dentro da empresa, e isso realmente é algo que pode armar um laço para nós. Então, perguntas para construir essa confiança, para deixar isso mais solidificado, né? Você pode fazer perguntas que que ajude a se conectar mais com a pessoa, sabe? Porque a gente tem o jogo do trabalho, isso é muito importante. Mas quando você começa a se conectar com a pessoa, né? Entendendo, né, quais são seus objetivos, né, se ela realmente, né, tá mais conectada com a família ou não, isso ajuda você a construir mais esse laço de confiança e realmente ficar mais conectado aí com a pessoa, tá? Então, como já eu quero trazer isso aqui para a gente poder finalizar, que o que acontece? Nós, como líder, tá? A gente está observando alguma coisa. Quando a gente está observando alguma coisa, ou quando trazem atenção a nós, todos nós temos os nossos filtros e as tendências também do nosso âmbito social, cultural, de onde a gente está vivendo. Então, a gente está observando alguma coisa, hoje a gente estão trazendo atenção a alguma coisa para nós fazemos os nossos filtros dentro da nossa mente, pela nossa história, pelo que tudo que a gente passou. Depois que a gente faz essa observação, a gente tem uma reação natural. Às vezes a gente fica enraivecido, fica nervoso, tá? E isso internamente, tá? E aí depois vem o julgamento. Essa pessoa aí, né, não tá legal, isso aí não tá bom. Ah, eu sabia que ela ia fazer isso. Aí a gente começa na nossa mente fazer esse julgamento, para depois fazer o quê? Uma intervenção, uma ação. O que eu estou falando aqui de indagação humilde, ele acontece aqui, ó. Antes desse processo aqui, ó, a gente precisa fazer o quê? Fazer essa indagação humilde, analisar de uma outra forma. Será que é isso mesmo? Fazer mais perguntas para entender. Será que a pessoa quis dizer isso? Será que a pessoa não está, às vezes, passando por um outro problema? Será que ela não quis transmitir uma informação e ela não soube se expressar naquele momento? Então, fazer perguntas para quê? Para explorar isso melhor antes de eu julgar, antes de eu fazer alguma intervenção. Então, pessoal, olha só, bons relacionamentos, eles vão gerar o quê? Uma boa comunicação. Se existe comunicação dentro da equipe, o que vai acontecer? As tarefas vão ser bem feitas. Para as tarefas serem bem feitas, eu preciso dar essa indagação humilde. Para quê? Para ir realmente no cerne, saber realmente o que é a dúvida da pessoa. E essa indagação humilde, ela vai fazer o quê? Com que os relacionamentos sejam bons. Por quê? Porque quando você vê uma pessoa humilde, uma pessoa que realmente quer te ajudar, uma pessoa que realmente está interessada, um líder que realmente está interessado em ajudar, com certeza isso vai aflorar na sua equipe aí esse espírito de união para fazer o negócio, vamos junto e vamos para cima, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui é baseado num livro chamado Liderança Sem Ego, de Edgar Schein.
um cara fenomenal aí, né? Tem muito mais coisas. Eu fiz um resumo de um resumo aqui, mas poder trazer algumas informações